Boa tarde, meu nome é Antônio Carlos Albuquerque, eu sou apresentador e fundador da Ideia de Impacto. Vocês já sabem que esse é o seu espaço sobre empreendedorismo, inovação, criatividade, responsabilidade corporativa. Todas as semanas aqui na Rádio Geek, você pode ver o programa ao vivo toda segunda-feira, 1h da tarde, e também rever às sextas-feiras, às 4h da tarde, sábado às 19h, domingo às 11h. Tudo aqui pela Rádio Geek através do site www.radiogeekbr.com.br. Não tem desculpa de não ver o programa, de não ver os conteúdos, as nossas conversas. Esse e todos os programas também estão disponíveis no canal do YouTube da Rádio Geek, @Rádio Geek BR, e da Ideia de Impacto, @Ideia de Impacto. Vai lá, faz uma busca, assiste, dá um like, comenta, reclama, chora, põe as suas dúvidas, porque é através da interação com vocês que a gente vai definindo as pautas e os conteúdos que a gente traz aqui. Hoje, uma convidada super especial do programa, Alexandra Lohas, que é jornalista, comunicadora, palestrante e uma especialista no tema da diversidade. Alexandra, muito obrigado pela tua presença. Olá. Tudo bem? Estamos ao vivo no YouTube, ao vivo na live, e a gente vai dando conta das redes sociais. Se quiser chegar mais pra cá, sem problema. Tá bom. A gente só tem que tomar cuidado com o microfone, senão o pessoal... O Gabriel que tá aqui do lado vai chiar. E, bom, eu sei que o tema de diversidade é um tema super importante, tá ganhando visibilidade no Brasil. A gente tem as chamadas minorias, na verdade, são a maioria da população aqui no Brasil. A gente tem cerca de 111 milhões de negros no país, são 106 milhões de mulheres, em torno de 13, 14 milhões de pessoas que fazem parte do grupo LGBT+. Mas a gente também tem uma distância absurda, né? Segundo as pesquisas, só em 2089 a gente tem uma projeção de que vai haver uma equidade aí entre brancos e negros do ponto de vista de renda. Isso é uma pesquisa da Oxfam, que é uma ONG britânica. A gente sabe que taxas de violência e homicídios com a população negra no Brasil é absurdamente diferente se comparado com a população branca. As mulheres são vítimas de agressão num nível absurdo. O Brasil é o 5º país com maior índice de violência no mundo contra as mulheres. É o primeiro na violência com LGBT+. Ao mesmo tempo, a gente tem, já que é um programa de inovação, de empreendedorismo, a gente tem uma população, quase metade do país, com mulheres que tocam negócios e empreendimentos. Metade desses negócios são tocados por mulheres em uma faixa que vai dos 25 aos 35 anos. Quando a gente fala das favelas ou das comunidades, a visão geral das pessoas, os estigmas, né? A ideia que a gente tem por conta de falta de informação ou de representatividade ou do tema, digamos, nos outros meios, acaba colocando a favela como um lugar de demanda, mas é um lugar de um potencial absurdo de investimento. Então a gente tem 5% da população brasileira vivendo em favelas. Segundo os dados, tem uma projeção aí de gerar uma economia de quase 68 bilhões de reais, e com 1 a cada 4 morador aí das comunidades ou das favelas brasileiras tem vontade de empreender, de fazer alguma coisa. Isso são dados do Data Favela, que, para quem não conhece, é uma organização, uma empresa que levanta dados e faz pesquisas sobre as comunidades ou as favelas brasileiras. Enfim, daria pano para a gente fazer uma série de programas sobre diversidade. Mas a gente tem que fazer algumas escolhas, então eu queria na proposta do programa, conversar com você um pouco sobre... É um tema importante, como é que você vê a questão no Brasil e o que está acontecendo aí de diferente nessa história? Boa tarde a todos e a todas. É realmente um prazer estar com vocês. E então vamos lá falar sobre o que está sendo feito hoje. Estamos num momento de conscientização. Estamos finalmente começando a falar mais sobre diversidade e entender que não tem nada a ver com mimimi, com vitimismo, que somos mesmo vítimas de uma inferiorização por séculos e que essa inferiorização ela vem trazendo consequências sistêmicas dentro da cultura e de nossa época. Então, claro que o branco de hoje não é mais responsável por o que aconteceu ontem com a escravidão. O alemão de minha geração não é responsável
responsáveis por o Holocausto de ontem com Hitler, mas somos todos responsáveis para reequilibrar. E se olhamos realmente pelo Brasil, que tem um marketing lindo dessa democracia racial lá fora, claro que tem miscigenação, mas essa miscigenação ela foi planejada para embranquecer o Brasil, para apagar essa dor histórica e toda essa questão ligada ao negro. Então, quando hoje estamos dizendo sim, somos um povo muito misturado, sim, ok, mas agora quando você abre sua televisão, onde estão esses 54% de negros? Sim. Quando você olha o governo, o governamento, o Senado, o Congresso, onde está esses 54% de negros? Então, o que está sendo feito hoje é conscientizar primeiro, o fato de que precisamos abrir o diálogo, precisamos gritar e realmente começar a abrir conversas sobre essas questões, porque não podemos resolver sem escutar o outro. E o negro nunca teve realmente grandes espaços para poder conversar e falar sobre esses assuntos. Claro que ativistas e abolicionistas e grandes figuras negras existiram ao longo do tempo, mas é a primeira vez que a elite está começando a estar aberta a escutar. Hoje eu vejo muitas iniciativas legais acontecendo. Convido vocês a seguir o coletivo MOOC, MOOC, são jovens de todas as comunidades de favela, bom, se fala comunidade hoje, mas eles são todos menos de 25 anos e eles estão ganhando vários prêmios de publicidade. Eles estão revisitando a publicidade para atingir o público afro, mas com a narrativa na qual nós reconhecemos. Porque hoje, a maioria das publicidades, 77% das publicidades que falam de diversidade, das publicidades sobre diversidade, 77% dos negros não se reconhecem dentro dessas publicidades. É como se o roteirista provavelmente é branco ou não negro, para não generalizar, e ele acaba se apropriando ou construindo uma narrativa, uma representação que não faz muito sentido, porque eu estava vendo, enfim, as suas conversas em outros locais e mesmo algumas propagandas que a gente fala, meu Deus do céu, como é que a pessoa não tem consciência do que ela colocou ali como uma questão que pode ser potencialmente agressiva, né? E ofensiva, na verdade. Claro. A questão de gênero ou de etnia, enfim. Isso... Não, tem assim, muitas publicidades que esquecem a dimensão histórica. Vi, por exemplo, uma campanha essa semana da Versace, onde eles colocaram uma mulher negra carregando um vaso ali, e esse me remete a essas estátuas da escravidão, onde o negro era só uma coisa para carregar certos objetos. Mão de obra de força de trabalho. Então, né? às vezes, é importante ver assim, a dimensão histórica ligada a nosso corpo, e hoje não achar que vamos colocar uns negros lá e vai dar certo. Precisa mesmo pensar que assim, precisamos realmente pensar e incluir dentro das agências de publicidade pessoas negras para criar conjuntos. Então, por isso que hoje as empresas, a última pesquisa da McKinsey, ela é sensacional, porque ela demonstrou cientificamente que as empresas que reequilibraram diversidade étnico-racial de 54% aumentaram de 35% a rentabilidade delas. Ou seja, a diversidade não é só uma questão de boas ações. Nem de boas ações, ou até que faz bem, porque eu sempre, enfim, eu por sorte cresci numa casa e num ambiente que me propiciou isso, né? Então, desde pessoas com deficiência até pessoas de outras... Não que no meu colégio eu tinha 2 colegas que eram negros, numa escola de classe média de São Paulo. Mas o meu movimento foi assim, a minha vida pessoal e profissional me propiciou isso. Mas, então, tem um lado de que se eu vejo outras pessoas e outras histórias, isso me enriquece. Né? Isso é para mim é uma questão de uma causa de vida, digamos assim.
Mas também tem uma questão de ganho, né? Econômico, Sim. se a gente vai falar de uma linguagem empresarial, que isso também está na cabeça dos empresários, né? Do ganho, É na cabeça dos empresários. E hoje eu vejo que às vezes eu pego críticas que são mas eles só que têm interesse no capitalismo, etc. Não me importa. Para mim, o fato de incluir o negro, que seja dentro das empresas para trabalhar, dentro da publicidade para vender mais produtos para os negros, não importa, porque isso vai ativando nossa neurociência. O cérebro tem que ser bombardeado de novas narrativas com negros. Então, quando uma empresa coloca negro na publicidade, esse tem um impacto global para a sociedade, porque a criança negra, ela se enxerga lá capaz de se tornar aquele modelo, ela se torna capaz de ser essa advogada negra na novela das 8. Ela Sim, ela vai começa a ver uma representatividade dela, né? em outros papéis que faxineira o criminoso. E hoje, também as crianças brancas, elas vão olhando esse protagonismo negro e eles vão desconstruindo essa questão do negro sendo só um corpo para servir. Então, para mim, é muito importante rever, e acredito muito que o futuro precisa incluir. E estou trabalhando com o Felipe Berti sobre futurologia, sobre essa questão racial, para justamente pensar os desenhos animados e as novelas com 54% de negros, numa ficção onde os negros estejam CEOs, governadores, juízes, médicos, advogados, porque o que falta hoje é enxergar primeiro o monstro no espelho. E o monstro no espelho é ver que ninguém pode me citar um nome de desenhos animados no Brasil com um protagonista negro. Sim. Imagina, a maioria das crianças no Brasil são negras. E aí não se vê ainda. Ninguém pode me citar um super-herói negro em qualquer loja de brinquedos do Brasil. Não existe super-heróis negros. Então, imagina entrar numa loja de brinquedos e não achar produtos para crianças negras, mas também para crianças brancas, aprender a brincar conosco, a mexer conosco desde a infância. Então, quando se fala que o racismo é velado, é nada velado, é extremamente frontal. É o que eu chamo de apartheid cordial, segregação cordial, porque com o sorriso temos romantizado a favela, temos falado, mas aqui todo mundo se ama, somos uma democracia racial. Bom, vamos realmente olhar o tamanho do monstro, claro. Porque não é o caso. É muito difícil criar crianças livres de preconceito. E fiz uma pesquisa com 900 negros que a conclusão dessa pesquisa me mostrou que os maiores episódios de racismo acontecem na escola. Hoje chamamos, é bullying, como se fosse um novo conceito. Racismo é bullying, e há muitos anos. Claro. Então, precisamos rever nossa sociedade. Eu tenho uma palestra online que convido vocês a assistir, que se chama Mudar o Mundo ou Mudar de Mundo. Porque se estamos tentando resolver através de cotas, de ações afirmativas, nosso mundo que tem valores errados, precisamos talvez repensar do zero nosso mundo e parar para realmente pensar, olha, não adianta colocar só gotinhas de diversidade aqui para lá e tal. Quando as pessoas por exemplo, tenho muitas empresas que me contratam para palestrar sobre diversidade e tem outras que usam a desculpa de que mas Alexandra, hoje estamos no momento do gênero, estamos contratando mais mulheres, ainda não entramos na questão racial. Eu já ouvi muito nos meus projetos de inovação de coisas empresas. Então, vamos primeiro tocar a questão da mulher. Por partes, né? Sim. Então eu falo para eles, que interessante, a maioria das mulheres no Brasil são negras. Só que de forma inconsciente, eles não percebem o racismo deles, de que a questão da mulher não inclui mulheres negras. Então, vou acompanhando, dentro de um diálogo sobre empatia e compaixão das empresas, a perceber o racismo, o preconceito dentro delas. Porque hoje, então, para voltar à pesquisa da McKinsey, ela demonstrou que essas empresas que reequilibraram a diversidade étnico-racial aumentaram de 35% a rentabilidade delas. Por quê?
Porque se você deixa só homens brancos da FGV, PUC, Mackenzie, para desenvolver produtos e campanhas, para falar com o verdadeiro público brasileiro, eles não conseguem nos atingir, eles não conseguem dialogar conosco. Por isso que por trazer mais mulheres... Não é a realidade, claro. Eu não vivo. Eu, como homem claro. branco, não vou saber o que é viver... No mundo da funk, como eles querem se vestir, como eles querem consumir. Você nunca vai saber o que enfim, a realidade de Parrailhos. Eu não sou uma mulher negra, por mais que eu traduza, eu tento entender, isso é uma construção racional, né? Não tenho, eu sempre conto uma história, morei na Espanha e eu me lembro que a única sensação que eu tive de um preconceito por conta de quem eu era, sem ter o meu referencial intelectual, porque alguém pode conversar comigo e falar, nossa, esse cara é um idiota, isso é uma outra história, mas eu tava andando na rua com uma amiga minha e por conta do meu sotaque, um menino que na época tinha 14 anos, isso já faz, eu sou do século passado, eu sempre brinco, enfim, 1994, virou e falou assim, oi, esse sudaca, que pra quem não sabe é uma expressão muito pejorativa pra quem é da América do Sul. E isso pra mim foi um impacto, porque a priori, eu sou a pessoa protegida, ou seja, um branco, homem branco com uma cara... os meus traços podem até me confundir com o espanhol, com o italiano, porque o brasileiro também não é imaginado com a minha cara, né? Os estereótipos que... Como provavelmente as pessoas não te enxergam como francesas ou ficam surpresas do tipo, nossa, uma francesa negra, como se a França fosse a Brigitte Bardot. Claro, né? Mas tipo, é nada. Então eu não tenho essa experiência, não tem como traduzir. Então é fundamental que as empresas façam isso. Bom, você falou, um dos caminhos então o que essas empresas que vão acabar ganhando economicamente podem fazer ou começar a fazer para tratar a diversidade não por uma moda, por um momento, porque precisa responder, vamos chamar aquela pessoa, vamos contratar, porque afinal de contas dizem por aí que a gente tem que ter mulheres, dizem por aí que... Então, é importante perceber que quando você contrata mais mulheres e mais negros e mulheres negras, você consegue co-criar melhor. Você consegue pensar, brainstormar, se adaptar melhor com o mercado. Então, em formas de liderança, você consegue realmente pensar melhor. Todos os... se você olha, o Brasil é o 8º país com mais analfabetismo funcional. Então, se você não dialoga com as palavras, com coisas escritas, e não trazendo analfabetos funcional dentro da tua empresa para brainstormar também, você está se cortando de uma parte da população enorme que consome. Talvez através de cores específicas, através de outras coisas que você talvez não consiga perceber na tua realidade, que é de saber ler e escrever. Então, é importante sempre trazer essa diferença. E hoje, os vieses inconscientes das empresas, dos RHs, eles são claros. Então, vejo que hoje eles estão desenvolvendo um robô para fazer entrevistas de trabalho sem ter os vieses inconscientes. Eu acompanhei isso, acabou de sair, então posso te passar depois o nome desse robô que acho que vai revolucionar muitas coisas sobre a questão racial. Eu convido também as empresas a pegar, realmente investir, parar de querer fazer da diversidade uma coisa politicamente correta. Temos que investir na diversidade. Então, investir é também investir dinheiro para essas questões, para trazer palestrantes que possam conscientizar todas as equipes sobre esse tema, mas também trazer pesquisadoras, agências de pesquisas, para já mapear aonde a empresa está nessa questão racial ou de gênero, LGBT e tal. Porque tem várias ferramentas através de várias agências. Tem a agência Etnus do Fernando Montenegro, tem a Locomotiva do Renato Merel, tem o Panel BAP. São várias agências que realmente conseguem acompanhar as empresas dentro dessa transição. Temos também na parte da publicidade, então, o coletivo MOOC, tem também o coletivo Idanimo, que são também publicitários e graphic designers negros que possam entender muito
bem sobre o mundo da comunicação. É importante também as empresas investir em sponsorizar youtubers negros, influenciadores negros como AD Junior, como Nathalie Neri, como Shongani, assim, vários negros que tocam a questão racial de uma forma muito moderna, muito hype e com assuntos que vão muito de forma profunda cutucar o nervio da ferida, mas com soluções. Então, eu vejo que as empresas hoje, elas têm formas de repensar essa questão, mas com especialistas. E muitas vezes vejo, por exemplo, agências, assim, empresas que tentam acompanhar, que vão pegar agências de pesquisa ou de consultorias antigas, monocromáticas brancas, para tentar resolver as questões da diversidade. Então, eu acho que hoje não vai funcionar. E acho muito importante realmente entender que, por exemplo, se você quer contratar mais negros, tem iniciativas como a Emprega Afro, como a Empodera, que são a Empodera ajuda a contratar estagiários, trainees negros que saem de universidade. Tem hoje, através das cotas, um aumento de 350% de negros nas universidades brasileiras. Ainda bem, né? Então, nesses 10 últimos anos, então negros com mestrados e doutorados têm milhões. Só que no pensamento coletivo, as pessoas acham que ainda não tem negros capacitados para entrar na liderança. A inovação, como você fala na sua palestra, você tem histórias no Brasil e em outros lugares de pessoas que são inventores e negros que inventaram. Claro. Nós tivemos um presidente descendente de negros e pouca gente... Né? Então, aí, as pessoas não conhecem essa história. O Nilo Peçanha era o mais negro, mas vocês tiveram... O Cardoso também tem uma bisavó negra. Sim, e a gente vai só porque não tem os traços ou a pele você negra, olha meu filho, meu filho é branco e loiro e a genética é uma loteria. É uma loteria, exatamente. Eu acho que, bom, é um assunto longo, a gente tem temas e assuntos para fazer vários programas. Claro. Obviamente, a gente estava tricotando aqui um pouco antes do programa e a rádio e o programa vão estar sempre abertos para você, para a gente conversar outros temas. O que eu acho que é importante, tem algumas mensagens aí. Fala. Não, eu tenho duas outras reflexões para você passar o dia refletindo sobre isso. Os negros consomem 1,7 trilhões de reais por ano. É equivalente ao PIB do 17º país do mundo. Então, é mais importante que o PIB do Portugal. Então, se o Brasil começa a focar no afroconsumo, é a solução da crise econômica brasileira, porque hoje, investindo nesse futuro, vai impulsionar a economia brasileira, percebendo que hoje as empresas preferem ser racistas mais que capitalistas, porque elas não percebem que tem 114 milhões de negros no Brasil e que é o maior público de consumo. Quando vejo, por exemplo, se eu corto, adoramos acreditar em igualdade, mas se eu corto minha pele, agora vou na farmácia do lado da tua casa. Vou achar um band-aid da minha cor? Não tem assim, empresas que têm desenvolvido por 114 milhões de negros um band-aid da nossa cor, mas desenvolveram com Bomba Esponja, com Homem-Aranha. Então, por que nós fazemos parte dessa questão? Por exemplo, porque nunca vimos uma família negra promovendo margarina, pasta de dente, absorvente, não menstruamos, não escovamos os dentes, não consumimos essa margarina, sendo a maioria da população. Então, hoje é muito importante realmente entender que não estamos falando de mimimi, de coisas de vitimismo. Somos vítimas mesmo de um sistema extremamente racista, extremamente preconceituoso, que não se enxerga como tal e que hoje é importante, através da empatia, da compaixão, do diálogo, repensar nossa sociedade.
com dignidade e não querer apagar esse assunto como se fosse algo não tão importante. Eu acho que, bom, encarar o monstro de frente, transformar isso numa questão de oportunidade de mercado, eu fico bem chocado, porque são apresentações de produtos, de desenvolvimento de produtos e serviços específicos para os diferentes grupos. Eu sempre falo para as pessoas, eu sou um homem gay, eu tenho as minhas experiências como um homem gay que também vive. Não quero ninguém falando em meu nome, em nome do meu, entre aspas, grupo, né? Eu também não gosto muito de caixinhas, mas não. Então, assim, só eu passei por algumas experiências e acontece isso com todas as pessoas. Pessoal, ela vai voltar. Vamos lá. A gente vai falar de outros temas sobre diversidade. Eu agradeço muito sua presença. Todas as informações, todos os links sobre projetos, sobre pessoas que a gente conversou aqui, vão estar no descritivo no canal do YouTube. Então não precisa ficar preocupado nem nervoso. A gente volta com esse tema. Vamos ficar agora com um intervalo musical um pouco atrasado, mas sempre bem merecido e de alta qualidade dessa rádio. A gente volta no segundo bloco. Muito obrigado pela audiência, pela presença, e a gente volta.